Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 28 de setembro de 2025. São 12 horas 54 minutos. Meio-dia, sábado. Desculpe, não é 28 de setembro, é 27 de setembro, sábado. Hoje eu vou ler para vocês em Marcos, capítulo 9, versículos 14 até o 29. O título é O Jovem Lunático. Marcos 9,14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entreis mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntavam à parte: Por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje a mensagem que Deus mandou entregar é uma mensagem muito ampla
direto do trono de Deus. Tenho certeza absoluta, porque após essa mensagem, a Terra nunca mais vai ser a mesma. Presta atenção no que eu estou falando. Primeiro eu preciso convidar o Kim Paim para jogar-me xadrez da razão com a inspiração, para que as emoções sejam batizadas no Espírito Santo e possa transformar a indignação da emoção acumulada em Pentecostes, 2000 volts do céu, orgasmo espiritual. Então nós vamos entregar para vocês agora uma sopa de cebolas para desinflamar a próstata da alma, para que o conservadorismo necessário e reprimido se transforme em gravidez de Maria. Avivamento, graça e misericórdia. Perdoa por me traíres. Então Deus vai derramar sobre vocês agora o amor dele. E vocês vão aprender a sentir a presença de Deus no Espírito. E você, Kim Paim, que respeita a tua mãe, Deus vai te ajudar a perdoar quem não a entende. Da mesma forma, Eduardo Bolsonaro, você que respeita o teu pai, agora dinheiro nunca mais vai ser problema na tua vida. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o teu tesouro, Eduardo Bolsonaro, não está no dinheiro, mas na gratidão pelo amor que você recebeu do teu pai. Por isso agora Deus vai te honrar como vice-presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro, você é um homem criança, de coração bom. Por isso Deus te conduziu ao colo da oração de um leite materno da Michele Bolsonaro. Por isso, Michele Bolsonaro, você agora é a presidente do Brasil. Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer, vocês precisam agora assumir a liderança no mundo político para fazer uma reforma protestante na Câmara e no Senado, para libertar o Brasil da judicialização de Wall Street, que é a Farinha Lima, que é o centrão de um dinheiro mofado que se esconde através da infantilização do populismo para enriquecer
marqueteiros que aprenderam a se vestir de direita para fazer aliança com a esquerda. E assim fica no centro, escondido, vivendo das tetas do governo, que é uma ditadura com cara de democracia. Só que agora vocês caíram numa teia de aranha da cúpula do inferno, que é o ódio de Satanás pela unção do povo judeu. E assim o conservadorismo de esquerda, que se sustenta calando a voz da fé, vão sentir agora na pele o que é a oração da mãe. Por isso, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, agora vem a quarta geração com unção para levantar no Brasil uma terra santa que vai gestar valores do espírito que o dinheiro da terra não compra. Por isso, Deus deu o projeto Filadélfia, que representa coração de criança em cabeça de adulto, com uma indignação educada, no primeiro estágio pelo conservadorismo militar e no segundo estágio pela oração da esposa, que ensina o motorista de caminhão, chamado Bolsonaro, a ter uma filha para que ele entenda o que é libertar o adolescente do machismo com medo do homossexualismo. Por isso, Michele Bolsonaro, agora chegou a tua vez. Você representa, você e o Bolsonaro, vocês andaram num Gol refrigerado a ar, prateado, ano 86, que foi até Foz do Iguaçu, com 6 anos de licenciamento atrasado, e voltou 3 anos depois, com uma unção mundial que marqueteiro nenhum da terra consiga atingir. E vocês entenderam a mensagem. Família. Então agora Michele Bolsonaro, assuma a tua liderança, porque você está sorrindo para fazer áudios, mas está chorando, escondido, porque você sabe o peso de ser mãe de um planeta. Por isso que eu falei, Michele Bolsonaro, teu marido é Jesus. E eu falei, Michele Bolsonaro, que quando a direita do Brasil, do mundo marcar o encontro às 5 horas da manhã, em jejum e oração, no mesmo clamor, orar pelos sonhos de Deus, que é
o avivamento para poder tirar da terra aqueles que querem voltar para o céu. A resposta de Deus são milagres, que é a cura de uma geração lunática, surdo e mudo. Por isso que em Painha eu vou mostrar para você o que você vai ver depois que Deus te revelar. O grande milagre que está acontecendo neste momento é você que em Paim substituir a Globo do planeta. A tua voz vai ter tanto poder e unção que você vai conseguir se manter estrangeiro em terra estranha para poder cuidar do teu país. Da mesma forma que o Eduardo Bolsonaro teve que ir para os Estados Unidos para de fora para dentro tirar o cadeado no portão do Brasil. Mas quem fez isso foram as mães que estão presas dentro do Brasil com cadeados de judicialização adúltera que corrompeu os três poderes. Mas a semente plantada há 30 anos atrás, quando Deus deu o projeto Filadélfia, depois de quase 3 gerações, os frutos começam a aparecer. E os frutos do projeto Filadélfia são valores que a terra não compra. É respeito pelos pais, amor de mãe e de pai, sem idolatrar, mas com liberdade de emancipação. Por isso erra tentando acertar, por isso acerta porque está tentando acertar. Essa é a diferença entre o comunismo e o capitalismo. O princípio do comunismo é matar a fé para viver só da razão. É Antigo Testamento. A intenção é boa, mas resultado são robozinho, chipado, soldadinho de chumbo para bater continência para a sombra. Seres humanos androides. Esse é o comunismo. Porque devora valores morais para idolatrar o Estado. É uma ditadura. O capitalismo tem a base na família. Por isso, emancipa os jovens, porque confia no amor que deu a eles. E os jovens têm a ousadia de ter coragem de errar para aprender a ser melhores que os pais. Por isso, eles enxergam a coragem dos pais em querer acertar. Por isso cresce de geração em geração, melhorando a cada dia, para Deus se alegrar. E a resposta de Deus é o Pentecostes, é a alegria do céu, ao ver uma criança nascer. É essa última geração brasileira. Por isso o mundo inteiro vai vir para a Paulista das 5 horas da madrugada, do jejum oração, pelos sonhos de Deus, que é a Paulista do céu, orar pelo mundo inteiro,
para que Deus cuide da tua família. Por isso, Paulo Figueiredo, eu vou explicar para você quem é o Olavo de Carvalho. Quem foi Olavo de Carvalho? Primeiro, Paulo Figueiredo, eu vou explicar para você o que é caça supersônico e o que é caça hipersônico. Então, Paulo Figueiredo, olha para o Atlas do Kim Paim e pesquise uma nave chamada Gol 86, Chaleirinha, que aterrissou vindo de outro planeta, que fez os caças da Tríplice Fronteira, caças americanos, chineses, soviéticos, ingleses, franceses, tentarem descobrir que caça é esse, vestido de Gol Chaleirinha 86. De que planeta veio? A insegurança de nunca ter visto um caça hipersônico como esse gerou medo, insegurança. Por isso a solução seria o quê? Grampear e rastrear 24 horas essa nave alienígena. Concorda? Por isso, a necessidade de controlar 24 horas o Projeto Filadélfia, que é a minha família. Por isso, quando se fala canalha, aberração, dança das tesouras, dança das cadeiras, é uma necessidade da insegurança dos caças supersônicos de controlar o projeto, para que o povo que não estava preparado para 2.000 volts não queime o fusível e vá sonhar com um passarinho verde. É o medo de uma inspiração que atravessa a bolha de 4 fios. Por isso, Paulo Figueiredo, eu estou explicando o que foi que o Olavo de Carvalho não viu, porque faltava fé para ele, porque ele estava preso na filosofia de contestação da USP. Agora eu vou explicar para você, Paulo Figueiredo, o que é bolsonarismo. E aí, Kim Paim, ajude o Paulo Figueiredo a entender por que o Eduardo Bolsonaro precisa ser presidente da República. Vice-presidente. Presidente é a Michele Bolsonaro. Para isso eu vou fazer para você uma sugestão, Kim Paim, para você colocar no Atlas da vida uma pesquisa sobre um personagem
em São José dos Campos, chamado Pastor Satoru Hirakawa, Academia de Judô Hirakawa de São José dos Campos. Esse pastor, ele era motorista de caminhão. O perfil dele é força, porque para sobreviver no Antigo Testamento não podia deixar brecha para fraqueza. Representa bem o Jair Bolsonaro. E a esposa dele não podia nem ler a Bíblia. Ela tinha que ler a Bíblia no banheiro. Porque ele é durão, né? Tinha que ser provedor, ditador. E achava que a sensibilidade da mãe podia enfraquecer os filhos, porque ele tinha filhos igual Jair Bolsonaro, cheio de testosterona. Então era um prato cheio para as Evas manipuladoras, concorda? Então tinha que ser durão. Tinha que ser um capitão de exército, senão os filhos iam se perder fabricando filhos e deixando a deriva. Tinha que ser um conservadorismo militar. Só que a mãe, vendo que o pastor Satoru era um homem durão demais, por amor, começou a orar e pedir ajuda a Deus. Um dia ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele se transformou num pastor que alfabetiza a carne de jovens cheio de saúde. Por isso ele aprendeu a usar o judô como uma terapia ocupacional, que é uma academia do céu, entre aspas, para gerar valores, para preservar a virgindade das mulheres que se doam para qualquer macho alfa. Por isso, essa identidade de ser duro para impedir que os filhos fabriquem filhos sem responsabilidade, Deus se agradou do pastor Hirakawa. Mas quem mexeu as águas foi a esposa dele. E ele recebeu dons. E os filhos deles cresceram com valores do céu e não com valores da carne da terra. E receberam dons. Por isso, a Michele Bolsonaro representa a esposa do pastor Hirakawa, Satoru Hirakawa. Transformou o marido motorista de caminhão, que é o Jair Bolsonaro. Só que teve que esperar 3 gerações, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, para que nós, como descendentes de japoneses, que fugiram do Japão, uma terra distante, não só nós japoneses, mas todos da Segunda Guerra Mundial, tinham que encontrar um oásis na terra. E esse oásis chama-se Brasil, coração de mãe. E nesse Brasil, coração de mãe, precisa de um porteiro chamado Trump. Por isso Deus desviou a bala do ouvido do Trump
para elegê-lo com poder sobre o povo americano, por isso, poder sobre a Câmara e o Senado americano, para poder dar suporte para o Eduardo Bolsonaro evangelizar a Wall Street, para libertar a Farinha Lima, para que o centrão adúltero que fabrica populismo seja revelado o que esconde. Hipocrisia. Por isso que eu falei. O avivamento já começou. E o primeiro sinal é que os demônios se manifestam. E Satanás é hipócrita. Ele consegue falar mentira se escondendo atrás de verdades. Ele não vai vir com chifre na cabeça. Ele vai vir educado, perfumado, bonzinho, para se dar bem com a esquerda e com a direita. Só que ele esconde um rabinho do demônio. Ele é morno. Representa a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja que Deus vai vomitar. Por isso Deus está procurando, não é sangue de barato, é sangue nas veias, mas que seja educado para não vomitar guerras e sincero para não perdoar da boca para fora e se tornar um autismo da maconha, da música que faz a pessoa fugir da realidade e criar ídolos e depois deixar uma herança maldita para os filhos. Rock and roll da vida. Música para auto-idolatria da carne, emoção, devora valores morais e destrói famílias. Por isso, Kim Paim, Deus se agradou de você, porque você recebeu da tua mãe e da tua filha, filhos, não sei, tua família, orações sinceras. E o teu caráter de honrar pai e mãe faz com que você não se venda por qualquer dinheiro mofado. A mesma coisa com Eduardo Bolsonaro. Porque o pai dele, o Jair Bolsonaro, é um homem sincero, mas é motorista de caminhão, igual o pastor Santoro. Só que a oração da esposa do Santoro converteu o Santoro e gerou filhos da terceira geração preparados para pilotar a nave do retorno para o céu, avivamento. Por isso, a obra de Deus na terra é colocar pastores, porteiros, porque a igreja representa aeroporto, representa a UTI do idoso, que sabe que vai partir, por isso entra um de cada vez. Por isso, a saúde fragilizada do Bolsonaro representa a transferência de valores da família que ele deixou para os filhos, que precisa ser agregada com respeito e temor do Senhor, pelas orações de pastores do mundo inteiro, como Satoru Hirakawa,
que agradece pelas orações da esposa. Por isso a Michele Bolsonaro como presidente do Brasil. Porque para combater a judicialização do narcotráfico, quem enganou o centrão do Brasil, achou que fazendo aliança ia ter controle depois e caiu na armadilha da Coreia do Norte, que é controlada por planos diabólicos da nova ordem mundial para controlar o planeta e ter autoridade sobre o império de 4 fios. De repente veio um caça hipersônico do céu para a Terra, a escada de Betel. E ela aterriza no aeroporto para resgatar aqueles que querem voltar para casa no céu. Só que por respeito ao livre-arbítrio, alguns vão querer ficar na Terra, apesar de ver a hipocrisia do centrão da Terra, que é morno. O que é fé morna? É uma fé adúltera, que não deixa herança para os filhos, só deixa idolatria de consumo do dinheiro e da carne. Por isso, quando Deus deu o projeto, Ele mandou renunciar ao dinheiro e sexo para ter autoridade sobre exatamente o monopólio de informações sequestradas para fazer na distribuição de autoestima e identidade e controlar a terra com meritocracia induzida de um dinheiro contaminado. Por isso tudo está certo, inclusive Deus esperando 80 anos depois da guerra, para que 2 gerações deixasse para a terceira geração a semente da fé, para que a 4ª geração liberte o planeta, para que Jesus possa buscar no avivamento. Por isso uma pregação de 12 apóstolos, de geração em geração, valores que não se perdem. E a nossa certeza que o projeto é de Deus, foi que Deus me deu vários dons. Um deles é o de profecia, não para vanglória, mas para mostrar para vocês que Pentecostes existe. E dons também. E na profecia, nós estamos distribuindo fé para quem precisa ver para crer. Para que vocês entendam que Deus carrega o Brasil no colo, porque é uma criança mãe adolescente que está orando pelos maridos inseguros presos na teia de aranha audiovisual. Por isso, agora se preparem, porque vocês vão ver o que vocês viam, mas fazia de conta que não vê. Que o projeto Filadélfia é um caça hipersônico que se materializa na dança das cadeiras, dança das tesouras, e se materializa na entrega do Oscar pelo tapa na cara do Will Smith. E vocês vão ver que fizeram um filme em cima de vocês. Para que o convés do Titanic zombe da fé de um povo simples, de uma igreja conservadora. Por isso, tapa na cara que mandaram Will Smith dar é um teatro, é uma continuação de um filme. Por isso, há
o império da Globo, que diz que tudo vê, está caindo por terra porque Deus está levantando o Kim Paim como a nova Globo do planeta. Porque a tua voz, Kim Paim, é a fonte da água viva do discernimento mundial. Você vai ter autoridade sobre a terra. Porque você é honesto. Porque você aprendeu com tua mãe, teus pais, teus filhos, tua família, a ser honesto. Você é uma pessoa honesta. Só que Deus está te dando 2.000 volts e a responsabilidade de distribuir em copinhos de 220, porque tem muita gente que não vai aguentar o tapa na cara. Que vai revedar dando tiro, não é? Por isso, quando você enxerga o que os outros não vê e deixa escrito, vocês estão deixando uma herança de uma Bíblia sem religião para que as gerações seguintes não sejam enganados por manipulações de narrativas. Por isso, a tua importância aqui em Paim perante o planeta é um grande milagre que você só vai ver no futuro. O segundo grande milagre é exatamente o Bolsonaro colocar o coração do Eduardo Bolsonaro, o desejo de proteger o pai, do jeito que você deseja proteger a tua mãe. Então essa combinação do Atlas da vida com a Bíblia e a fé judaica cristã, Deus responde com Pentecostes na Avenida Paulista, terrena, para converter uma esquerda contaminada por manipulação de centrão, que caiu nas garras da ditadura da malícia do inferno, que são as drogas. Agora vem um novo dinheiro. Satanás vai tentar implantar a nova ordem mundial colocando chips nas pessoas. É dinheiro eletrônico. Só que aqueles que aprenderam a viver do 1,99 Filadélfia vai ser próspero em paz, porque aprendeu a viver do pouco. Porque o que ele precisa, a natureza vai dar. Não precisa fazer aliança com dinheiro de César. Você vai ter autoridade sobre o inferno. Porque você vai curar pessoas mudas e surdas. E através do jejum e oração, você vai expulsar os cadeados no portão das famílias mundiais que estão presos cadeado interno e externo, implantados pelo império de Jezabel. Fofoca, que contrata marqueteiros para manipular gado. Não é assim, Kim Paim? Não foi assim que o marqueteiro deu a cabeçada naquele do rapaz que deu soco para tirar o Pablo Marçal da prefeitura? Não é isso, Kim Paim? O marqueteiro ganhou milhões de dólares,
dando a cabeçada no rapazinho oculto para ele reagir dando soco e ele colocar no ventilador. E fica milionário, não é assim? Só que o dinheiro leproso. Agora Deus vai revelar o que esconde. A Argentina não cansou de ganhar Libertadores jogando fora da linha, dos 4 linhas? Por isso a Conmebol, dinheiro de narcotráfico? Ou fazendo panelinha e tirando as pessoas principais do time adversário, bate rodando para fazer a pessoa reagir? Não é assim, Kim Paim? Jogadores argentinos tinham esse perfil. Quando vai tirar um jogador do Brasil, eles batiam rodando até ele explodir. A hora que explode, é expulso. Então um gospe na cara e outro passa as mãos nas nádegas até ele reagir, não é isso? E a hora que reage, ele é expulso. Mas já é combinado antes. Faz panelinha e bate rodando. Um de cada vez. É assim de Satanás. Ele entra numa família, pega um e deixa para a geração seguinte pegar o outro. Senão aparece, né? Por isso, Kim Paim, tudo que está encoberto está sendo revelado. Por isso Deus levantou o Marçal, porque senão o Boulos da vida ia ser prefeito de São Paulo. Só que Deus mostrou as falhas do Marçal para ele fazer uma lição de casa e aprender a descer para poder subir. Ele levantou o prefeito de São Paulo para fazer ponte para Michele Bolsonaro e barrar o centrão da vida. Por isso agora a obra está com o Paulo Figueiredo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro como vice-presidente da República, o Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer como responsáveis pela Câmara e o Senado, e o juiz da Presbiteriana, que é um dos 11, para liderar a unção que Deus vai distribuir lá no judiciário. Porque a partir do momento que eu falei do avivamento, a judicialização do Brasil caiu por terra, as algemas caíram. Por isso todo esse show de terror que está sendo feito nas alcovas do poder, de fazer com que os pobres tenham a conta de luz cortada para ser mendigo e o nome protestado para ficar escravo de cartórios de advogados aliciados. Vocês vão ver agora o advogado Jesus Cristo dar aos últimos unção multiplicada. Deus vai transferir riqueza. Por isso eu repito, Eduardo Bolsonaro, dinheiro nunca mais vai ser problema na tua vida. E eu repito para você, Kim Paim, a tua paz interior vai sobrar para você doar para quem vendeu a paz. E o povo brasileiro vai receber de Deus a gratidão por ter acolhido a minha família com orações anônimas. E o mundo inteiro que tem orado pela minha família por 2 gerações, 3 gerações, vão receber agora o Pentecostes do avivamento.
Por isso agora vocês vão ver o céu aberto, vai revelar todos os planos de Satanás, que foi feito e que estão para ser feito. E cada um escolhe agora que escada você quer escolher. A pirâmide da porta larga de uma vida? Ou uma porta estreita do jejum e oração? Para que no arrebatamento não fique ninguém para trás, principalmente da tua própria família. Por isso Jesus está voltando, mas está retardando o máximo para que você resgate membros da tua família e não faça com que a política crie dentro da tua família uma artrite interna a ponto de você desejar o céu para um e o inferno para outro. Por isso Deus honra a tua ingenuidade de falar canalha ou dança das tesouras e mostra no tapa na cara do Will Smith aquilo que você não vê. A altura do caça hipersônico do céu, que conhece você antes de você nascer. E Deus não desperdiça semente de fé. Por isso eu disse, avivamento na Paulista já começou. E ninguém vai impedir. E quem tentar impedir, Deus recolhe, revelando que esconde. Mas dá um tempo para se arrepender. Entendeu, Kim Paim? Entendeu o povo brasileiro? Agora chega a hora de vocês entenderem que Deus sempre carregou vocês no colo. E sempre vai carregar. Então honre pai e mãe, mas não idolatre. Porque vocês precisam agora evangelizar a China, a Rússia, a Coreia do Norte, que é um conservadorismo necessário para preservar valores da família. Mas é uma fé morna que não emancipa os filhos. Por isso precisa castrar com soldadinho de chumbo. Por isso, o conservadorismo saudável, ele tem 3 etapas. Tem que ser duro para tirar manha de criança, de achar que a sociedade é sonho de Papai Noel, aí vai cair nas garras da Branca de Neve e os 7 anões. Tem que ter sabedoria para emancipar com amor, para que o jovem aprenda a andar de bicicleta levando o tombo, mas não quebra a perna, mas tentando aprender, falando canalha, aberração e etc. E se emancipe, se arrependendo perante Deus, não perante pessoas. Que nunca deixou o sol deixar de nascer, apesar de você reclamar de Deus. Esse é o Pai de amor, que vem buscar você no arrebatamento. Mas não fique sonhando com o arrebatamento. Viva um dia de cada vez como se fosse hoje o arrebatamento. Mas não tenha medo de ficar para trás. Apenas ore pelo planeta, que Deus ora pela tua família. Então peça ajuda a Deus para dar 10% do teu dia, 5 horas da madrugada, nem que seja 5 minutos, jejum, oração e consagração, para manter o teu passaporte em dia, porque você não sabe a hora nem o momento do arrebatamento coletivo ou individual da sua morte para a vida eterna. Anai sui si manai sai. Por isso Michele Bolsonaro,
Chegou a hora de você assumir agora a liderança junto com o Kim Paim das 12 músicas ungidas para fazer da Avenida Paulista um encontro verdadeiro de avivamento, de alegria do céu, que converte o ódio em amor. Por isso, Lula e Bolsonaro representam indignação que precisa ser alfabetizada. Mas para isso precisa ter os olhos educados de indignação do Kim Paim. E precisa de um coração de mãe para ajudar os filhos crescerem e se emanciparem no tempo certo. Tudo está certo de ponta cabeça. A Michele Bolsonaro representa a minha filha, que tem 40 anos hoje. Por isso, depois de 2 gerações, 3 gerações, Deus está libertando o Brasil. O planeta, 80 anos depois da Guerra Mundial. E eu falei para vocês, há demônios que levam 4 gerações para sair. E agora começa. Os caças supersônicos de última geração dos Estados Unidos, a entenderem que o caça hipersônico do Brasil não é inimigo, é amigo. Então não tente lutar contra. Apenas preserve a fé que Deus deu para você. Vocês, americanos, quando desviou a bala do Trump. E a unção do povo judeu, ninguém vai tirar. Por isso, o primeiro-ministro de Israel, aguenta firme, Deus está com vocês. Mesmo que o mundo não entenda. Mas Deus escolheu o povo judeu. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém? Até mais, fiquem com Deus.